Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre personalidade difícil, temperamento difícil, o famoso gênio, né? Quando a gente diz que alguém tem uma personalidade forte, aquela pessoa ela é difícil, gente. O que que isso significa, ou melhor, o que que a gente vai encontrar no mapa dessas pessoas? Personalidade difícil em geral é uma pessoa que tende a ter uma opinião muito forte, tende a ser bastante argumentativa, né? Mas por quê? Mas então, não sei, então me explica, então não quero. É uma pessoa que muitas vezes diz muito não. Então, tem uma linha muito tênue entre você ter uma personalidade difícil, que as pessoas acham difícil, e você, na verdade, ser só uma pessoa que está estabelecendo limites. Tem gente que é difícil mesmo, tá? A pessoa não consegue ser dissuadida, ela não ouve a opinião de outras pessoas, ela não é flexível nos momentos certos, é uma pessoa autoritária. Então aí a gente vai entrar também em alguns elementos mais complicados do que a gente acredita ser uma pessoa difícil, né? Primeira coisa que a gente vai pegar ali no mapa de uma pessoa que tem um temperamento mais quente, mais combativo ou confrontador é o signo de Áries, tá? Você vai ver esse signo em algum lugar no mapa da pessoa, né? No mapa assim, no que tange personalidade. Então os luminares, Sol, Lua, ou no ascendente, ou na Vênus. Se você é mulher, a Vênus tem depois que a gente passa ali dos 12, 13 anos, depois que a gente menstrua pela primeira vez, a Vênus começa a ter uma dominação, digamos assim, a influência da Vênus é mais forte. Então, por exemplo, eu tenho Vênus em Áries, né? A minha Vênus em Áries, ela se tornou muito mais comunicativa, digamos assim, na minha vida depois que eu menstruei a primeira vez. Eu até, no meu caso, foi até tarde, né? Eu não fui daquelas meninas que menstruou cedo, mas ela só vai funcionar depois disso. Até ali, Vênus não conversa com a gente. Né? Ela é muito ligada aos nossos hormônios femininos, que só são produzidos depois, é claro, da nossa menstruação. Então, se você é uma mulher, Vênus vai falar bastante aí do teu estado como mulher, em você como parceira, nos relacionamentos. Né? Então, se você tem Vênus em Áries, né, tu tem um aquecimento aí, né? Não é uma mulher que você vai ser assim, sim senhor, não senhor, não vai acontecer com uma mulher que tenha Vênus em Áries, né? Se você é um homem e você tem Marte em Áries, né? O homem ele tende também a ser mais influenciado por Marte depois da fase adulta, da adolescência. Então, de fato, a gente vai poder perceber que essas pessoas, elas têm um quê a mais? É como se, por mais charmosas, gentis, bonitas, agradáveis, que aquelas pessoas estejam sendo ali numa situação, você sente que tem um limite. A pessoa, ela vibra uma energia de se você vier, você vai ter. É uma coisa um pouco, a gente não sabe explicar, mas é como se fosse uma certa altivez ou de certa forma, para algumas pessoas, dependendo do que tem de resto do mapa, porque se você tem Vênus em Áries ou Sol em Áries, você pode ter outras coisas que suavizam essa energia, né? Mas se você de fato tem um Sol em Áries, uma Lua em Áries, e aí você tem um monte de coisa com Marte, aí essa energia fica ainda mais confrontadora, às vezes muito até mesmo impulsiva. A pessoa não sabe que está sendo agressiva, que está sendo grosseira, e ela está. Né? Tanto que uma coisa que Ares precisa aprender com Libra é essa polidez, né? Muitas vezes esse jogo político de não falar tudo o que você pensa o tempo inteiro, que isso atrai inimigos. Agora, outro signo que talvez seja surpresa para algumas pessoas é o signo de Escorpião, né? Mas Escorpião não é o signo da água? Mas ele é corregido por Marte. Né? Escorpião é um signo extremamente inflexível, certo? Então as pessoas que têm Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, os homens com Marte em Escorpião, né? Só fazem o que elas querem. É muito difícil de você comandar essas pessoas, ou de você dissuadi-las. Muitas vezes elas são pessoas que se ressentem com muita facilidade, se irritam e guardam e depois do nada soltam em cima de você, bem naquele lugar que elas sabem que vai doer, porque elas são observadoras, então elas sabem onde é que o calo dói,
ou melhor, que o calo aperta em vocês. Então, assim, tem uma personalidade também um pouco mais complicada de lidar quando a gente tem muito escorpião no mapa, tá? E Capricórnio. Capricórnio, ele é regido por Saturno, ele é rígido, ele é cobrador, ele é exigente, ele acha que muitas vezes ele tem toda a razão dentro da situação, porque ele já previu todas as possíveis situações negativas que podem acontecer, e tem uma certa maturidade em Capricórnio. Então, as pessoas com Capricórnio, elas muitas vezes falta uma certa brincadeira, uma certa leveza, reclamam muito. E tem muito Capricórnio. Gente, não é para ninguém se ofender com esse vídeo, pelo amor de Deus. Um mapa é uma coisa inteira. A gente está fazendo aqui um exercício de reflexão, de especulação, ok? Mas um mapa só pode ser analisado de acordo com ele inteiro. Então, eu estou pegando pequenos retalhos e conversando sobre eles, né? Pessoas que têm uma personalidade muito capricorniana, seja por causa do Sol, por causa de Vênus, por causa de Marte, por causa de Lua, são pessoas um pouco rígidas, um pouco também muito parceiras com o Escorpião, nesse sentido de não serem facilmente mudar, não dá para se mudar, né? É por isso que eu falo de flexibilidade. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de mudar, realmente. Ainda mais quando elas têm a ideia de que elas estão certas. Então, Capricórnio é um signo que também você vai ver muito presente em mapas que a gente poderia pensar que são mapas de pessoas mais difíceis de lidar, né? Dentro daquilo que você concebe como uma pessoa difícil, ok? Dito isso, cada signo tem a sua chatice. Todo signo tem a sua chatice, tem o seu lado difícil. Então, peixes pode ser difícil, por quê? Peixes não quer confronto. Peixes, eu aqui, piscianinha, né? Eu navego por outros mares. O peixes, a pessoa de peixes, ou que tem muito peixes no mapa, ou muito Netuno, ela não vai lidar frontalmente, ela simplesmente vai dizer, não está me agradando, vamos embora. Ela não dá justificativa, ela não explica, ela simplesmente vai. E isso às vezes é muito doloroso para as outras pessoas, né? Porque é quase frio. Isso acontece com o signo de peixes. Virgem é chato, pode ser difícil, porque ele quer que tudo seja do jeito dele, porque ele é super controlador, porque tudo tem que ser muito certinho, tudo tem que ser muito bonitinho. Entende? Nada pode ser extra com Virgem, tudo tem que ser útil, tem que ter uma pontualidade nas coisas. Ou o signo de Leão. Leão é aquela complicação do ego, muitas vezes, né? Uma pessoa também que acha que é dona da razão, que às vezes tem uma energia espontânea que atravessa as outras pessoas e nem olha em volta. Gêmeos pode ser aquela pessoa que você nunca sabe exatamente o que ela realmente pensa, né? Ela pode esconder muita profundidade dela. Então, assim, existem dificuldades, assim, existe um lado difícil em todos os signos. Eu estou só pontuando aquilo que, quando a pessoa é muito complicada, você vê que a pessoa tem um gênio complicado, geralmente você vai encontrar Áries, Capricórnio e Escorpião. Assim, você já vê logo de cara que a pessoa não é muito fácil, muito simples de você lidar com ela, ok? Mas todos os signos têm a sua devida dificuldade, né? Mas o que acontece? Dito isso, né, fechando essa parte dos signos, o que mais importa no mapa são os aspectos, não os signos necessariamente. Por quê? Porque são os aspectos que vão me dizer se existe conflito ou se existe harmonia naquela questão, né? Então, quando você tem, por exemplo, Sol em aspecto a Marte, Lua em aspecto a Marte, lembrando que Marte é o planeta que rege a nossa vontade. Portanto, quando você tem um Marte muito forte, ele está brigando com o Sol, quadratura, com a Lua, quadratura, né, oposição, você tem uma pessoa né, que ela tem uma vontade que ela não quer que seja ela não quer encontrar confronto para aquela vontade, ela não quer dissuadir a sua própria vontade, ela quer que todo mundo faça o que ela quer. Né? Então, só em quadratura a Marte pode trazer uma pessoa difícil, uma pessoa um pouco autoritária, uma pessoa um pouco agressiva na forma de se comunicar. O Mercúrio em aspecto a Marte, quadratura a Marte. Né? A pessoa nem vê que ela não é simpática. Ela, aí depois ela diz, mas por que eu tenho tantos inimigos? Por que eu tenho tantos atritos? Eu não sei por quê.
Você já prestou atenção na maneira como você fala com as pessoas? Você já prestou atenção naquela mensagem de texto? Será que você é educado na mensagem de texto? Será que você diz boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é fulano. Ou você simplesmente fala, olha só, eu queria saber, Mariana, isso aqui... Entende? Então, assim, existe uma energia muito direta e muito, às vezes, simplesmente pouco consciente no Sol em aspecto a Marte, ou em Marte em aspecto ao ascendente. Eu digo aqui aspectos difíceis, principalmente a quadratura, tá? A quadratura, ela não deixa a gente se ver muito bem às vezes. Você precisa que os outros te falem, né? Porque a quadratura, ela significa um planeta que eu não vejo muito bem. Né? Ele está ali, eu não estou enxergando ele. Então, eu sou difícil, mas eu não percebo. Eu sou uma pessoa que eu quero que todo mundo faça o que eu quero, mas eu não percebo, né? Um outro signo, gente, que eu poderia falar é touro, tá? Tem muita gente cabeça dura de touro também. Mas é um signo que eu acredito que, como ele é regido por Vênus, a gente tem que ter outras coisas acontecendo para a pessoa ser mais de cara, você já vê, que é o que eu falei de Capricórnio, Escorpião e Áries, tá? Aspectos que podem auxiliar uma personalidade mais complicada, mais rígida, mais difícil de você lidar, mais autoritária, tá? Júpiter com Plutão, Saturno, Júpiter e Plutão. Às vezes a gente tem eles 3 juntos, fazendo aspectos entre si, e, meu Deus, são excelentes coordenadores, diretores, mas na vida privada, na vida íntima, às vezes são pessoas muito difíceis, porque tudo tem que ser como o chefe manda, né? Uma coisa que a gente vai ver também são quadraturas ao ascendente, tá? Vênus em quadratura ao ascendente, Lua em quadratura ao ascendente, Sol em quadratura ao ascendente, você vai ter ali pessoas que... Mercúrio em quadratura ascendente, a gente pode ser uma pessoa muito argumentativa, que bate boca, sabe, negócio de política? Então, a pessoa, ela se perde lá batendo boca com alguém por causa de política. Então, assim, quem tem muito isso aqui que eu tô falando, se você tá me assistindo e você tem vários desses aspectos no seu mapa, tem que trabalhar, gente. Não adianta, tem que trabalhar isso. Tem que fazer meditação, tem que fazer oração, tem que comer coisas que ajudem ali a melhorar o teu temperamento. Não tem jeito, senão a sua vida vai ser um constante embate. Você está em luta o tempo inteiro com todo mundo o tempo todo, tá? Para fechar o nosso vídeo, eu pedi uma quentinha, pedi uma comida, tá para chegar aí, eu tô preocupada de chegar e eu ainda tá gravando, né? Mas para fechar o nosso vídeo, eu queria comentar com vocês as casas, né? Marina, tem casas que representam mais uma energia combativa, casas menos, enfim. As casas em si não falam disso, porque elas são lugares dentro da nossa natureza e na nossa vida. Então, não é necessariamente a casa, mas é o planeta que está lá. Né? Então, por exemplo, tá? Existem algumas casas que, quando ativadas por Marte, olha aí, peguem a canetinha, quando ativadas por Marte e os luminares, Sol e Lua, você sente uma necessidade de expressão maior. Pessoas menos expressivas, mesmo quando elas estão com raiva, elas têm um pouco de vergonha, medo ou desconcerto de expor a sua raiva. Já outras pessoas, fica muito óbvio que elas estão com raiva, que elas não estão gostando, enfim. Então, quais são as casas mais expressivas se você tem Sol, Lua e Marte ali, tá? Casa 1, que é ligada ao ascendente, casa 3, casa 5, casa 7, casa 10 e a casa 11, tá? São casas mais expressivas. Se você tem o Marte na casa 11, o coletivo vai saber que você não está feliz. Você vai deixar isso claro. Eu, particularmente, tenho um Marte na minha casa 1. E quando eu não estou gostando, a minha cara vai mostrar. Se você tem Lua na casa 1, você não está gostando, ela vai te denunciar de alguma forma, tá? Somos muito expressivos. Casa 1 é uma casa muito expressiva. Se você tem planeta na casa 1, a não ser que seja um Netuno, tá? Que é um pouco mais... né, vai jogar um pouco mais de brilho ali na coisa, em geral você vai expressar a sua vontade de uma forma muito objetiva, né? Assim, muito visual. Agora, as casas mais introspectivas, né? O contrário, que são mais quietas. Então, a pessoa tende a guardar mais a raiva, deixar para depois, enfim. São as casas 2, casa 4, casa 6, casa 8 e a casa 12.
Então, se você tem Sol, Lua ou Marte nessas casas, você tende a guardar mais do que ser mais expressivo, dependendo sempre, gente, dos aspectos, como eu falei, que são talvez os mais importantes para a gente entender a forma como a pessoa lida com o que acontece com ela ou a forma como ela lida com os seus sentimentos, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.